A aula 28 teve um fim súbito no vídeo anterior. Eu vou falar, né, sobre um dos últimos pontos, que é o diagrama ternário, que é esse que vocês estão vendo aqui atrás. Diagrama ternário é um instrumento muito usado na química para você estudar o comportamento de uma mistura envolvendo três substâncias, tá? Então, compartilhar aqui com vocês esse aqui. Então, qual a importância, né, de você fazer o estudo da mistura etanol, água e gasolina por meio de um diagrama ternário? É para avaliar, por exemplo, a possibilidade de você estar utilizando combustível adulterado. Como é que se adultera etanol? O etanol, ele tem algumas substâncias que são mais baratas que ela, como, por exemplo, metanol. E o metanol, ele é considerado uma impureza e o teor máximo está estabelecido numa resolução que trata, né, sobre a cadeia produtiva do etanol, né? Entre elas os ensaios, né, as análises que devem ser realizadas. Uma delas de teor de etanol, que tem aí uma porcentagem definida, no valor máximo definido. Então, se você colocar mais etanol do que o estabelecido, apesar dele ser mais barato que o metanol ser mais barato que o metanol ele pode apresentar problemas. O metanol ele é muito mais tóxico que o etanol, né? Ele tem lá um risco enorme à saúde, ele tem aí uma octanagem muito menor que o etanol, além de poder causar problemas em alguns componentes nos veículos. E uma forma também de adulterar etanol é colocando água. Basicamente, uma forma de adulterar etanol é colocando substâncias mais baratas, por exemplo, água. Lógico, né, que a água, no caso, é inerte, né? E à medida que vai consumindo etanol, o carro pode dar pane, né? Porque, vamos supor lá, a grande maioria dos carros, lá tem um indicativo lá de previsão de quantos quilômetros você pode rodar a partir daquele combustível que você tem. E aí imagina, você vai ver lá, dá para dar mais 100 quilômetros, vamos supor. E aí do nada dá uma pane seca, aí descobre que é por causa da grande quantidade de água que tem no tanque. Olha só que absurdo, né? Mas pode acontecer. Então, assim, geralmente se adultera combustível para colocar alguma substância mais barata. E quais são as regras? É colocar o etanol anidro tem que ter no máximo 7% de água, tá lá na resolução que incide sobre o etanol da Agência Nacional do Petróleo. E a gasolina, atualmente, ele tem que ter no máximo, tem que ter 27,5% de etanol anidro na gasolina, isto é, sem água. E quando falo 27,5%, tem uma tolerância entre 27 e 28, isto é, tolerância de 0,5% para mais ou para menos, tá? E aí, nesse exemplo, que eu peguei na internet, né, de um trabalho de universidade, né, da UDESC, Estadual de Santa Catarina, ele dá o exemplo aqui de uma gasolina com 90, não, com gasolina com 22% de etanol, que vocês estão vendo aqui, o E22. Então, por exemplo, se vocês colocarem, né, o etanol hidratado, etanol convencional, né, que você vê, vai lá no posto, a completa com etanol, ou popularmente álcool. 7% de água, 93% de etanol. E o diagrama ternário, que vocês estão vendo representado pela gasolina, etanol e água, nos vértices, os vértices são representados pelas substâncias puras. Então, 100% de gasolina está nesse vértice aqui, esquerdo embaixo. E o lado do triângulo que está ao seu lado oposto é 0%. Então, à medida que você vai afastando do 100% da gasolina, 90, 80, tal, você está vendo que está representado por essas linhas aqui em diagonal. Então, vai diminuindo o teor de gasolina, vai afastando do seu vértice, né, representado pelo 100%. E na união de dois teores, na união de teores de duas substâncias, forma duas retas, e na união de duas retas forma um ponto. Então, por exemplo, 93% de etanol e 7% de água, que logo é 0% de gasolina, certamente é o ponto que está neste lado do triângulo aqui, à esquerda. Não, desculpa, à direita. E você traça uma linha de 93% de etanol, né, que é mais próximo de 90 que de 100, que vai ser, no caso, nesse exemplo, uma linha horizontal, e água 7%, que vai ser uma linha entre 0 e 10, mais próxima a 10% de água. E na união de duas linhas, forma um ponto.
que é esse círculo, essa bolinha de cor vermelha. Do outro lado, neste exemplo, 22% de etanol anidro, isto é, sem água, 22% de etanol, 78% de gasolina. Então, você traça aqui uma linha, né, representando 78% de gasolina, 22% de etanol, e você encontra essa bolinha aqui. E você pode colocar quantidades intermediárias, né, um pouco de gasolina, um pouco de etanol, e, claro, se você colocar muito mais gasolina com etanol anidro do que etanol hidratado, vai ter uma bolinha que vai mais tender para a gasolina pura. Ou se colocar muito mais etanol hidratado do que gasolina, vai ter uma bolinha que está mais próximo ao etanol hidratado. Mas, o que vocês estão vendo aqui, na união dessas bolinhas, você observa aí uma linha tracejada de cor vermelha. E essa linha tracejada de cor vermelha sempre vai estar numa região unifásica, que está representada por essa região que está acima desta curva. Se tivesse abaixo dela, região de duas fases, formaria duas fases no tanque. Quando que isso acontece? Quando tem, por exemplo, um teor de água acima do normal. Vamos supor que, em vez de ter etanol anidro na gasolina, vai ter etanol hidratado. Aí a tendência é dessa linha tracejada vermelha descer e entrar nessa região bifásica. Quando tem, por exemplo, uma quantidade maior do que o certo, né, de água, mas entra só um pouquinho na região bifásica, a água vai absorver um pouco do etanol, já vai formar a região bifásica, mas ainda a maior parte vai estar dissolvida a gasolina, mas já vai estar formando duas fases. Agora, se tiver uma quantidade absurda de água, vai ter uma água com, vamos dizer que quase todo o etanol vai estar diluído a água e vai ter aí uma gasolina pura. Então, uma forma de você separar, retirar o etanol da gasolina é simplesmente tacando água. Você coloca bastante água na gasolina, em poucos segundos já vai formar duas fases. Tá? Uma fase mais pesada, água e etanol embaixo, e uma fase mais leve, gasolina. E aí você pode utilizar facilmente essa gasolina pura. Eu já fiz isso auxiliando trabalhos de conclusão de curso. Tá? Que é o quê? Separar, tirar o etanol da gasolina geralmente vendida nos postos, tá? Por alguns experimentos específicos. E é isso que pode acontecer, por exemplo, você está andando numa estrada, tal, lá está computando lá no computador de bordo, tem mais 100 quilômetros previstos, né? Tranquilo, então eu vou encher o tanque mais para frente. Aí do nada dá pane seca, por quê? Porque ficou retido lá no fundo do tanque uma água rica em etanol, mas que não tem capacidade de queimar. Por quê? Porque a partir de um certo teor de água, o etanol torna-se inapto a queimar, provocar combustão. Tá? Então, você pode fazer um experimento, por exemplo, né? Pega um cadinho de porcelana, coloca lá uma solução de, vamos supor, 75% de etanol e 25% de água, muito provavelmente já não vai queimar mais. Então, esse estudo aqui do diagrama de equilíbrio de fases serve muito bem para averiguar o comportamento das misturas em um ambiente assim com uma quantidade de água até inclusive acima, especialmente acima do que está nas normas da Agência Nacional do Petróleo, da ANP. Então, de novo, se tiver uma quantidade de água acima do normal, a mistura dentro do tanque vai chegar atingir essa região bifásica e vai formar duas fases. Ele vai queimar menos combustível do que você estava esperando. Tá? E como é que faz para retirar essa água? É você inserindo apenas gasolina, preferencialmente gasolina pódio, né? Gasolina premium, né? E pódio é uma marca comercial. Porque o gasolina premium tem 25% de etanol. E aí o que acontece? Se você colocar apenas gasolina no tanque, então a tendência é dessa mistura que está aqui bifásica, ela se aproximar da curva e entrar na unifásica e aí não tem mais esse problema. É uma forma, tá? Ou até com a possibilidade, né, mas no Brasil não dá, né, de colocar gasolina pura. Eu falo que não dá porque nenhum posto vende gasolina pura, que é chamada gasolina tipo A, que é aquela que sai da refinaria. Mas se tivesse, aí teria maior capacidade de absorver mais água e consumir aquela água mais rapidamente. Tá, é uma forma. Então, é um experimento que dá para fazer no laboratório, ver o controle de qualidade, né, de uma mistura, né, enfim.
Dá para fazer outros experimentos também em laboratório, né, pegando amostras de cana, a ponta, a base mais próxima à raiz, para ver o teor de açúcar, por meio do refratômetro, que eu já mostrei agora, quer dizer, alguns vídeos atrás, né, medição de graus Brix. Também fazer experimento de fermentação, já fiz muito, que é o quê? Pega a garrafinha de água, de suco, e coloca lá uma mistura de água, açúcar ou caldo de cana e fermento, fermento de pão, né? Fermento biológico. E aí, ao colocar o fermento, fecha a tampa rapidamente, taca lá uma fita, né? Um silicone, sei lá. Só que na tampa, ela pode estar perfurada, e aí você enfia uma. Quer dizer, quando você perfura a tampa e enfia uma mangueira, você tem que fazer isso antes. Ou você pode fazer uma brincadeira mais radical, né? Você coloca água, açúcar, caldo de cana, fermento, veda bem a tampa e sai correndo. Não, brincadeira, não sai correndo não, porque fermentação é um processo lento. Mas se, por exemplo, você fazer isso, colocar bastante fermento, bastante açúcar, agitar bem, aí é bom sair correndo porque você vai ver uma explosão. Por quê? Porque durante a fermentação há a produção de CO2, e o CO2 é um gás, então a tendência é expandir. Tá? Então, por que agitação? Né? Porque a agitação permite uma melhor homogeneidade, distribuição da levedura e dos açúcares na solução. Ou também você pode fazer o seguinte, fazer um cálculo, né, teórico de quanto de CO2 é produzido com uma determinada quantidade de açúcar. Ou pode ser açúcar refinado, misturado à água, né? Aí é mais fácil, né, de medir, de mensurar a quantidade de açúcar. Ou pegar o caldo de cana, mas antes ver quantos graus Brix, né, pressupondo que todos os sólidos são açúcares. Você pega lá o caldo de cana, vamos supor um determinado volume, medir lá no refratômetro, né, a quantidade de sólidos, vamos suportar lá 20 graus Brix. Então, a cada litro de caldo de cana, 200 gramas de açúcar. Tá? Um cálculo bem simplista, né? Mas no experimento que eu já fiz é uma quantidade muito menor, é algo como 100 ml. Tá? Com 100 ml você pode obter aí, se for 20 graus Brix, bem teoricamente 20 gramas de açúcar. E aí fazer o cálculo estequiométrico, sacarose mais água dá uma molécula de sacarose e uma molécula de água dá 2 moléculas de glicose, e uma molécula de glicose dá 2 de etanol, 2 de CO2, aí pega a massa específica do CO2, aí você consegue lá, a partir de tantos gramas de sacarose, açúcar refinado, cristal, tantos gramas de sacarose, tantos litros de CO2. Isso teórico. Na prática, coloca lá, tem uma garrafa, pode ser de água, suco, enfim, garrafa PET. Na tampa, um furo com uma mangueira, dessas aí de plástico transparente. Do outro lado da mangueira, você enfia uma garrafa cheia d'água, com a boca para baixo, imerso num um balde cheio d'água. O que vai acontecer? Quando você coloca água na garrafa com a mangueira e você coloca de cabeça para baixo, pode até acontecer de entrar um pouco de ar, tudo bem, mas ele vai estar equilíbrio, vai estar equilibrando. Claro que tem que ter algum macete, alguma coisa lá para segurá-lo e manter a garrafa de pé. E à medida que você vai provocando a fermentação, vai entrando os dióxido de carbono nessa garrafa cheia d'água e o CO2 vai expulsar a água, que a água vai para o balde. E aí você pode quantificar o volume de água antes e depois. Tá? Então, de novo, numa garrafa com tampa, com furo e mangueira, você coloca a solução água e açúcar e fermento ou caldo de cana e fermento. Dá uma misturada legal, né? Quando você coloca fermento, você já fecha rapidamente, taca uma fita tal para vedar bem, para não sair o CO2 para fora, CO2 pela tampa. E aí, nos primeiros minutos, nas primeiras horas mesmo, o CO2 ele vai para outra garrafa que vai estar apenas cheio d'água, né, com a boca de cabeça para baixo, e o CO2 vai expulsar a água que está lá dentro. Daí você pode medir o quanto, né, de CO2 que estava nessa garrafa,
medindo o quanto de água que tinha antes de colocar no balde, e depois você tirar. Aí você tem que molhar a mão, colocar ela por dentro tal, e fechar a boca da garrafa que está de cabeça para baixo, coloca de cabeça para cima, e você faz uma comparação. Numa garrafa de 1.000 litros, por exemplo, se tinha lá 500 ml de água, e aí depois teve 380, logo 120 ml de CO2. E aí faz os cálculos, né? Conversão de ml para grama, e aí você compara com o valor teórico. É uma forma também. Outro experimento, você ter lá um destilador didático. Você coloca essa solução fermentada, né? Que eu falei para vocês aí, né, que a fermentação numa indústria demora aí umas 8 horas, mais ou menos, né? Mas claro que usam fermentos mais adequados, enfim, poder até acelerar o processo, né? Quando eu fazia isso, né, recomendava fazer nesse processo, né, de fermentação de um dia para o outro. Eventualmente estourava a garrafa, eventualmente estourava a tampa e perdia, né? Então fazia aí vários experimentos aí, né, com várias garrafas. Aí pega lá 2 ou 3 garrafas com o mesmo teor de graus Brix e vai variando. 5 graus Brix, 10 graus Brix, 15, 20, assim por diante. Até 32, que é a graduação máxima do meu refratômetro, por exemplo. Só que 32 aí já é melaço, né? Não é algo que não é comum nas usinas, né? O que entra na fermentação é no máximo 18, 20 graus Brix e olha lá, né? Mas, enfim, é mais para brincar. E pode comparar também, né, o desempenho água com açúcar e também, né, ou caldo de cana. Só para brincar, né? Porque água com açúcar, teoricamente, não tem nenhum inibidor de fermentação. Agora, caldo de cana tem toda a sorte de micro-organismos que podem inibir a fermentação, tem alguns elementos do caldo de cana, potássio, fósforo, que pode atrapalhar, podem, não estou dizendo que vai, mas pode atrapalhar a fermentação, tá bom? E aí, aí no outro dia, né, você pega lá esse caldo fermentado, né, com cheiro de pão, e leva lá para o destilador. E aí você pode comparar, né, o quanto que tinha no vinho, né, que é o caldo fermentado, o quanto que você conseguiu extrair da fermentação, da destilação. E aí, por exemplo, se você pegar as primeiras frações e você pesar e medir o volume, você vai ver que a massa específica é menor que do etanol. Por quê? Porque os primeiros fluidos, né, as primeiras gotas, né, o primeiro traço é o que é chamado de cabeça, que é o que tem metanol e outros álcoois e até mesmo ácidos orgânicos que foram gerados, né, na fermentação. Porque essa fermentação feita de forma rudimentar, didática, né, ela não tem controle específico, como tem na indústria. É mais para fins didáticos. E aí, depois do tempo, você pega uma outra fração e aí sim é uma mistura isotrópica água e etanol. Tá? E se deixar mais o tempo, a tendência é gerar uma solução mais próximo ao da densidade da água. Tá? Então, assim, primeiro, a 50, 60 graus, aí extrair o metanol, alguns álcoois. Aí a 85 graus, mais ou menos, uma solução azeotrópica, porque, como falei, nunca você consegue extrair etanol puro. E quanto mais próximo do 90, 92, você extrai alguma coisa mais tendendo à água. Então, são 3 experimentos que dá para fazer. Quantificação de açúcares de cada parte da cana, ou comparando uma cana madura com uma cana de 6 meses, mais ou menos, que consolidação dos açúcares ainda era muito baixo. Um experimento de fermentação, um experimento de destilação. Aí, 3 experimentos bacanas para fazer. Tá? Vou parar por aqui, da parte do setor sucroenergético é isso, né? Já foram feitos muitos vídeos, né? Por que eu fiz muitos vídeos desse setor? Porque eu responsável aí, né, por uma parte considerável do PIB brasileiro, geração de empregos, caráter renovável do etanol, e também porque dentro desse setor tem muitos processos de conversão de biomassa que vocês viram aí. Fermentação, destilação, hidrólise, né, se for pensar em amido e celulose, para a produção de conversão de polissacarídeos em monossacarídeos, biodigestão da vinhaça, até mesmo com a possibilidade de instalar uma planta de biodiesel, isso no futuro distante, né? Produção de biodiesel usando o etanol da cana, por exemplo, do milho, sei lá. Aí podemos pensar num processo mais comum
de produção de biodiesel, que é a transesterificação. Aí tem a combustão, né, das caldeiras, até uma possibilidade distante, né, de, em vez de fazer combustão, mas gasificar o bagaço e a palha da cana, mas é algo bem distante. Até mesmo, o que mais? Briquetagem e também peletização do bagaço de cana, são processos mecânicos, né? Aí vocês estão vendo de novo, né? Tem processos químicos, dentro delas termoquímicos, bioquímicos, né? Bioquímico, fermentação. Termoquímico, gasificação que eu falei, e fora do setor da cana, né? Pirólise, carbonização, carvejamento, torrefação. Tá bom. Apesar que dentro do processo de combustão tem secagem, torrefação, carbonização propriamente dita, né? Carbonização e depois a combustão propriamente dita, né? E o que mais que tem? Bom, aí tem a hidrólise, né, que é um processo químico, e dependendo da situação se envolve calor termoquímico. Destilação também, que é um processo mais térmico, né, porque é uma separação física, né, das substâncias, né, por meio do calor, tá? E além da briquetagem e peletização e até mesmo corte da lenha, né, para a produção de lenha, que são processos mecânicos. Tá só ver lá aquele diagrama, aquela figura lá, que acho que está na aula 2, eu acho, dos processos de conversão de biomassa, tá? Então, por isso que eu falei tanto da tecnologia sucroenergética aqui. Daqui para frente eu vou falar da produção de biodiesel, né, que é muito importante também, só que são menos aulas, tá? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo.